Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa aula de Hadith. Como é costume na nossa aula de Hadith, do dito de Santo Profeta, nós começamos com o Durud Sharif. Durud Sharif, na verdade, é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler o texto, esse Durud Sharif, essas frases em árabe. Tem aqui escrito também, tanto no alfabeto árabe, quanto aqui para facilitar quem não sabe ler em árabe. E também depois vou ler a tradução. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Então, antes de perder o nosso tempo, vamos logo para nosso primeiro dito de aula de hoje. Como sabemos que nós estamos falando sobre, começamos com orações, começamos com a forma de fazer oração, como nós devemos fazer oração, conforme os ditos do Santo Profeta, conforme o Hadith, né? Que a palavra Hadith quer dizer dito do Santo Profeta, né? A prática do Santo Profeta. E viemos também falando, na última aula, fomos falando sobre hum, ablução, sobre limpeza do corpo, sobre como nós devemos limpar, como devemos preparar, na verdade, né, para a oração, que é parte muito importante. Às vezes nós não consideramos ou não prestamos muito atenção para essa parte que também contém muita importância. E depois disso, hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a oração, sobre como, qual é, sobre várias coisas, né? E falando nisso, hoje vamos falar sobre horário e também mais algumas coisas, mas o principal vai ser como é que, qual é o horário certo das orações, né? Porque isso também é uma parte muito importante. Quando nós falamos de ablução, quando nós falamos de limpeza, quando nós falamos de preparação, de ao que lado nós devemos virar para fazer oração, ao mesmo tempo nós devemos entender também, devemos saber para qual sentido, qual é o tempo, qual é o horário certo para fazer as orações. Tem aqui o dito completo que fala dois horários em que Anjo Gabriel, o Espírito Santo, liderou ou falou para, dirigiu para o Santo Profeta como qual é o horário certo para fazer oração. Vou ler esse dito do Santo Profeta para vocês entenderem, depois vou explicar. Tem parte árabe também, vou começar a ler com tradução. Hazrat Jabir relata que o anjo Gabriel, o Espírito Santo, visitou o santo profeta e disse: Levanta-se e faça a oração. Ele veio no horário e disse para o santo profeta que faça a oração. Eu vim aqui para ensinar o horário certo de fazer a oração. Assim, o santo profeta fez a oração do Zohar no momento do pôr do sol. Quando ele chegou, o anjo Gabriel estava, o sol estava pondo, como tinha começado de descer o sol. Não é que ele estava pondo, mas
eh, tinha começado a inclinar o sol, na verdade, né? A palavra correta seria inclinar o sol, né? O santo profeta, quando fez essa oração de Zohar, foi quando você vê que você está no sol e você não consegue ver a sua sombra. Isso quer dizer que o sol está acima de sua cabeça. E a partir desse momento para adiante, para a frente, você pode fazer essa oração. É nesse momento que o santo profeta fez a oração de Zohar, que é a segunda oração do dia. Ele fez a oração de Asr quando a sombra das coisas era do seu tamanho. E depois o anjo Gabriel, disse para fazer oração de Asr. Ele permaneceu com o santo profeta até esse horário e disse para fazer oração de Asr, que é a terceira oração, no momento quando a sombra. Uma coisa que você tem que entender que antigamente não tinha relógios. Antigamente não tinha os despertadores, os celulares e tudo mais. Então, como é que media o tempo? Era conforme o sol, conforme a lua e o sol. E, na verdade, até hoje o calendário é assim, né? Só que para facilitar, nós temos o horário, nós temos os relógios nos nossos pulsos, nos nossos braços, né? Que facilita muito. Mas aí, o que que aconteceu? Que o santo profeta fez essa oração de Zohar, de Asr, que é a terceira oração, quando a sombra de cada coisa, a sombra de qualquer coisa, era do seu tamanho. Por exemplo, se você ver uma árvore lá fora, ou um posto, ou alguma coisa, um morro lá fora, e o seu tamanho for igual na altura, no tamanho, aí é a oração de Asr que começa. Então, o santo profeta fez oração de Asr nesse momento. Porque você sabe que quando você está no sol, nem sempre a sua sombra é do seu tamanho. Às vezes é muito longo, quando o sol está muito descendo, ou quando o sol está acima, a sua sombra está quase nada. Se for o sol em cima de sua cabeça, você não tem sombra. E se for descendo, descendo, a sua sombra começa aumentando no tamanho. Então, quando a sua sombra for do seu tamanho, essa é a oração de Asr. E depois, oração de Maghrib após o pôr do sol. O santo profeta rezou após o pôr do sol. Oração Isha, quando a vermelhidão no horizonte tinha desaparecido. E a última oração, que é a quinta oração, ele mandou rezar para o santo profeta quando vocês devem ter visto quando o sol põe, depois do sol pôr, ainda tem vermelhidão no céu, né? Onde o sol tinha posto. Então, se você esperar mais uma hora e meia, uma hora e 40 minutos, você já consegue, ou nem isso, na verdade, em 60 minutos você consegue ver que é completamente escuro. É escuro mesmo. Não tem mais aquela vermelhidão. É nesse momento que ele rezou oração de Isha. E depois de a oração da manhã, após o início de amanhecer, quando o sol começa a nascer, na verdade ainda não nasce, mas começa a amanhecer da manhã, né? Esse horário é normalmente uns 80, 90 minutos antes do sol nascer, quando o início do amanhecer. Então, o anjo Gabriel ficou o dia inteiro com o santo profeta, ensinou esses 5 horários de orações e foi-se embora. No dia seguinte, ele veio de novo. Aí ele veio com um horário diferente. Ele veio ensinar de novo o horário das orações, mas agora era horário diferente. Por que isso? Porque depois no final ele fala isso, que o primeiro horário, o primeiro dia que ele mandou fazer orações são os horários em que horário de oração começa. Ele mandou fazer oração em cada hora específica, né? Quando a oração de Asr,
é quando a sombra está do seu tamanho, oração de Zohar. Quando o sol começou a declinar, a oração do Maghrib logo depois do pôr do sol, oração de Isha, quando a escuridão está no céu e a vermelhidão desaparece. Esse foi o primeiro dia. E oração de Fajr logo após de início do amanhecer, que é normalmente, como eu falei, 80 minutos, 75, 80 minutos antes de sol nascer. Sol nascer, todo mundo sabe, vocês podem pesquisar, todo lado tem, né? Muitas vezes não tem esse início do amanhecer. Então, o início do amanhecer é quando você, uns 75, 80 minutos antes do sol nascer, quando o céu começa a ficar mais claro, né? Antes do sol nascer. Esse foi o primeiro horário. Agora ele veio de novo mostrar o segundo horário. O horário que fecha a oração. Por exemplo, o primeiro horário é, por exemplo, vamos falar agora, em vez de falar de sol, em vez de falar de horário do sol, vamos falar agora horário do relógio. Primeiro dia ele veio falar que 1 hora você vai fazer oração de Zohar. Ele fez oração de Zohar, santo profeta. Depois ele falou 3 horas você vai fazer oração de Zohar, Asr, desculpem, oração de Asr, que é a terceira oração. Depois ele falou às 5h30 você vai fazer Maghrib e às 8 horas, por exemplo, você vai fazer Isha. Ele fez isso. Agora ele vem segundo dia e ele vai falar assim: Gabriel visitou novamente o sagrado profeta e como ele mesmo o dirigiu, o santo profeta ofereceu. Ele mandou fazer de novo orações, só que agora no tempo diferente. Quando é que foi a oração de Zohar? A oração de Zohar foi quando a sombra das coisas era do seu tamanho. Agora, vejam só, quando é que estava começando a oração de Asr? Era quando a sombra era do seu tamanho. Agora ele fez oração de Zohar nesse horário, quando o seu sombra é do seu tamanho. Por exemplo, podemos falar do relógio, que outro dia anterior ele falou que 3 horas você tem que fazer Asr. E hoje ele mandou fazer às 3 horas de oração de Zohar. Depois ele disse oração de Asr, mandou fazer oração de Asr quando a sombra das coisas era do dobro do seu tamanho, que é por volta de 4h30. Vamos levar o exemplo. Que no dia anterior ele disse para fazer a oração de Asr às 3 horas e hoje mandou fazer às 4h30. 1 hora leva para que a sombra de cada coisa torna-se dobro. É do seu tamanho. Por exemplo, se eu estou no sol, a minha sombra é do meu tamanho, e depois no dia seguinte ele mandou fazer quando minha sombra é do tamanho dobro. Oração do Maghrib ao mesmo tempo em que foi oferecida no dia anterior. A oração do Maghrib é a única oração que tem um único horário. A oração de Isha, depois de passar da metade a 1/3 da noite. Quando foi a última vez? O dia anterior foi quando a vermelhidão desapareceu. Por volta, depois de quando o sol põe, depois de 1 hora, 60 minutos. Mas dessa vez, quase passou meia-noite. E oração de Fajr, quando luz tinha se espelhado completamente. Logo antes de sol nascer. No dia anterior foi 60 minutos, 70 minutos antes do sol nascer. Dessa vez foi uns 10 minutos antes do sol nascer. E depois, essa parte é importante. Depois disso, Gabriel diz: o melhor momento e preferido para oferecer as orações é no meio das 2 horas prescritas para as orações. Ele explicou que um dia eu mandei fazer num horário todas as orações. E no segundo dia mandei fazer num horário diferente. Aí eram 2 horários. Por exemplo, oração de Zohar você fez, primeiro dia você fez 1 hora, segundo dia você fez 3 horas. Aí ele disse que a oração, o horário preferido para a oração de Zohar é no meio desses 2 horários. Então, ele mandou rezar primeiro dia parte mais
quando a oração começa. Antes disso, não é permitido fazer. Por exemplo, a meio-dia e meio não pode fazer oração de Zohar, só uma hora pode fazer. Então, ele fez oração quando começa o horário do Zohar, quando começa o horário de Asr, quando começa o horário de Maghrib e Isha. E no segundo dia, quando o horário fecha. Aí ele diz que no meio disso, você não deve esperar que o tempo acabe, aí no finalzinho você reza. Ou você também não deve antecipar e logo no início reza. Mas sim deve ser preferido no início, no meio, quando o horário é preferido e o horário é melhor para fazer oração. Agora, para resumir isso, eu vou só dizer tanto no horário do sol quanto para horário do relógio, para vocês entenderem. E vamos começar com Fajr. Outra coisa vocês devem ter entendido, nós começamos sempre dizendo que a primeira oração é Fajr. Na verdade, quando nós lemos fazemos essa leitura dos sagrado Alcorão, dos ditos do profeta, nós vemos que a primeira oração que é considerado do dia é Zohar, que é o do meio-dia. E depois continua até Fajr, que é o quinto dia considerado. Mas isso não importa, isso é só para contar os números das orações. Vamos começar, por exemplo, com Fajr, para facilitar. Horário de Fajr começa quando o céu começa a brilhar, começa a ficar mais claro. E para ficar sabendo com o relógio, é o horário 75 a 80 minutos antes do sol nascer. Se o sol nasce 5h15, horário de Fajr começa a 4 horas. E isso vai até 5 horas. Quer dizer, 5 horas, 5h05. Uns 10 minutos antes do sol nascer, horário de Fajr acaba. Então, por volta de 1 hora, nós temos para fazer oração de Fajr. E no meio disso, nós podemos qualquer horário, mas o mais preferido é no meio. Entenderam? Então, uns 75 minutos antes do sol nascer, até 10 minutos antes do sol nascer, é horário de Fajr. Vamos para o horário de Zohar. Horário de Zohar é quando o sol começa a declinar. E por volta do meio-dia, 11h30, hoje em dia, meio-dia, começa o sol a declinar. Quando é meio de tarde, né? Não é exatamente meio-dia. Às vezes pode ser antes, outras vezes pode ser depois. Mas quando o sol está em cima, aí começa a oração do Zohar. E vai até quê? Vai até quando a sua sombra é igual ao do seu tamanho. Até lá é Zohar. E assim que acaba a oração de Zohar, o horário, começa a oração de Asr, quando a sombra está do seu tamanho. E até onde vai horário de Asr? Quando a sua sombra é o dobro do seu tamanho. Até lá vai Asr. E depois sol põe, e depois de pôr o sol, quando o sol está posto, depois de pôr o sol é horário de Maghrib, e horário de Maghrib é só um horário. Quando o sol já põe, você já pode fazer oração de Maghrib. E Isha é quando desaparece o vermelhidão do céu. E isso normalmente, falando do horário do relógio, é depois de 1 hora do sol pôr. Depois de pôr do sol, depois de 60, 70 minutos, já começa o horário de Isha, que vai até meia-noite ou até 1 ou 2 horas. E nesse horário, no meio desse horário, já podemos fazer oração. Então, essas são 5 orações prescritas. Vejam só quantos detalhes são feitos. E também tem muitos outros exemplos, tem muitos outros parábolas que são ditos para exemplificar esse porquê que são prescritas 5 orações diárias. Isso nós podemos aplicar como a nossa vida, que às vezes nós temos escuro na nossa vida, nós estamos na escuridão e de repente a nossa situação da vida muda e nós estamos no brilho da vida e nós estamos no auge da nossa vida. E do mesmo jeito, esses horários de oração, tem uma oração na escuridão que nós devemos fazer, depois outra oração quando é
no meio do dia, quando está tudo brilhando, quando está tudo lado está espelhado a luz do dia. Depois, de novo, começa a escurecer, do mesmo jeito como a nossa vida também tem altos e baixos, né? Começa, às vezes, nós temos muitas coisas boas na nossa vida. Tem muitos exemplos que gostaria de tirar um tempo só para exemplificar como perfeitamente são escolhidos esses 5 horários no dia. E a única religião que nós temos assim tão especificamente falados esses 5 horários para nossas orações, para a nossa comida espiritual, né? Como nós fazemos 5 refeições por dia, fazemos café, e depois fazemos um lanchezinho, né? Às 10, 11 horas, depois temos o almoço, depois lanche de tarde, depois à noite, janta antes de dormir. Do mesmo jeito, nós temos essas 5 orações para aperfeiçoar o nosso dia, para que o nosso dia passe bem, para que o nosso espírito também fica se alimentando, né? Falando de oração, continuando com isso, tem algumas regras também muito importantes que devem tomar em conta. É relatado por Hazrat Ali, radiallahu anhu, que relata que o santo profeta diz: a chave para a oração é a limpeza. Que a limpeza é a chave da oração. Se você não é limpo, se você não fez a ablução, se você não tentou limpar e você fez oração do jeito que você estava, isso quer dizer que você não está dando importância. Você não está considerando de uma importância gigantesca a oração. Então, a chave da oração é a ablução. Quanto mais você vai ser limpo, quanto mais você vai tentar fazer a ablução com mais perfeição, o próprio, na verdade, a aula passada nós vimos que quanto mais nós fazemos a ablução com a boa intenção, com mais perfeição, os nossos pecados já antes da oração são perdoados. E tem uma recompensa muito grande de fazer a ablução. Então, não devemos considerar isso uma coisa levezinha, mas na verdade é uma coisa que nós devemos ter em conta sempre. Depois, ele diz a glorificação da oração é takbir. Takbir é Allahu Akbar. Dizer Allahu Akbar. Allahu Akbar quer dizer Deus é maior, Allah é maior. Então, dizer Allahu Akbar é takbir. Ele diz que glorificação da oração é takbir e a finalização da oração é saudação, que é Assalamu alaikum. Isto é, após dizer Allahu Akbar, quando você começa a oração, quando você diz takbir, takbir é quando você fala Allahu Akbar, levanta as suas mãos até as orelhas e depois você amarra assim no seu peito, na sua barriga. Colocar uma mão em cima do outro, colocar a mão direita acima da mão esquerda e assim você começa a oração. Então ele diz que quando você começa a dizer Allahu Akbar, e esse Allahu Akbar também tem um sentido, por que que você levanta os dedos, as mãos até aqui e depois amarra aqui no seu corpo e começa a fazer a oração? Isso é na forma simbólica, na língua simbólica nós dizemos que agora é hora da oração, agora estou dizendo takbir, Allahu Akbar, Allah é maior, e estou começando o encontro com Deus Todo-Poderoso. E fazendo assim, fazendo esse sinal de mãos para trás, eu estou dizendo que agora eu deixo todos os assuntos do mundo, todas as coisas do mundo para trás. Eu vou esquecer por um tempo. Eu faço assim, e faço mãos aqui na minha barriga e começo a fazer a oração. Então, justamente por isso, isto é, após dizer Allahu Akbar, além do ritual da oração, todo o resto é proibido. Depois você não pode olhar para o lado direito, nem lado esquerdo, nem lado nenhum. Você deve focar baixo, onde você faz prostração, né? No lugar onde faz prostração, os seus olhos devem permanecer focados e também não devemos fechar os olhos. Não devemos fechar os olhos, não devemos escutar outras coisas, não devemos responder outras pessoas. Se alguém está lá perto dizendo assalamu alaikum, não precisa dizer wa alaikum assalam. Assim quebra a oração. Você tem que manter a sua intenção
unida e focada para Deus Todo-Poderoso. E é sinal, simbolicamente, já fala isso, que eu já esqueço por um tempo coisas e assuntos do mundo e eu não vou mais preocupar ou prestar atenção por enquanto. E após dizer Assalamu alaikum, vocês já devem saber que a última parte da oração é dizer Assalamu alaikum virado para o lado direito, Assalamu alaikum rahmatullah e Assalamu alaikum rahmatullah. Dois lados. Dizendo isso, você já fala que agora também falando simbolicamente, Assalamu alaikum é o quê? É saudação islâmica. Quando você vai lá encontrar alguém, você não fala Assalamu alaikum rahmatullah. Você não fala, quando você encontra com alguma pessoa. Do mesmo jeito, quando você faz Assalamu alaikum simbolicamente, virando o lado direito ou esquerdo, você já avisa as pessoas. Você já anuncia de novo que, olhem, eu já voltei, Assalamu alaikum rahmatullah, que já estou de volta. Eu acabei o meu encontro com Deus. Então, um assalamu alaikum é para Deus, né, acabar, e outro, tipo, você virado para lá direito, avisar para as pessoas que estão de volta, salamu alaikum rahmatullah, salamu alaikum rahmatullah, que já acabei a oração. Então, tudo o que foi proibido durante a oração se torna permitido depois de dizer assalamu alaikum. Então, isso é sinal de cortar todas as relações do mundo, de esquecer todos os assuntos do mundo e salamu alaikum rahmatullah, isso já é sinal de que posso falar com as pessoas, posso prestar atenção, posso ouvir, posso olhar para outras pessoas do outro lado. Essa é uma regra que deve ser considerado quando a pessoa começa a fazer oração. Depois tem outro dito do Santo Profeta, que também fala como o Santo Profeta fazia a oração, as posições, né? Isso também é parte muito importante, saber das posições, como fazer oração, qual é a posição correta. Hazrat Aisha relata que o Santo Profeta começou sua oração dizendo takbir, como eu falei na página passada, né? Anterior. Ou seja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E depois recitou o Surat Al-Fatiha, né? Além de ler Saná e além de fazer outras recitações, ele recitou Al-Fatiha, que é parte importante, e depois normalmente é lido uns versículos do Sagrado Alcorão, do qualquer capítulo. Quando ele se curvou para Ruku é quando você se curva em 90 graus. Quando você curva 90 graus, posição de curvar-se. Isso é chamado ruku. Ruku. Ele não manteve sua cabeça muito alta, nem a dobrou muito baixa. Tipo, ele não baixava assim muito para baixo, ou nem assim. Tipo, ele deixava assim reto, conforme as costas, né? Ele virava assim, só que a cabeça, tipo, pode-se considerar que essa unha minha é cabeça. Ele não fazia assim, ou não levantava assim para cima também, como pode ver aqui. Ele deixava assim reto, deixava reto a cabeça. Ele manteve sua cabeça alinhada com as costas. Quando ele levantou a cabeça do ruku, primeiro ficou de pé, levanta-se, fica em pé, e depois foi para a prostração. E depois vai-se para a prostração. E quando ele levantou a cabeça de prostração, primeiro sentou-se completamente, senta-se depois de prostração, e depois fez a prostração pela segunda vez. Cada arakat tem duas prostrações. Um ruku, que é curvar, uma vez ficar em pé, depois de fazer al-Fatiha, uma vez sentar, e depois de oferecer 2 rakat, ele se sentou. Depois de fazer 2 rakat, ele se senta para a tashahhud, de uma maneira que seu pé direito estava reto de pé e o esquerdo deitado no chão. Quando você está sentado, o seu pé direito fica assim, em pé, e os dedos dos pés virados para a Qibla, né? Como o pé fica em pé, tipo, virados para frente, virado para os dedos virados para a Qibla. E outro pé esquerdo deitado e você sentado em cima desse pé.
Essa é uma posição preferida em que nós devemos fazer oração. O que ler, como ler, quando ler, sobre isso eu tenho feito um vídeo também. Eu posso enviar o link também, justamente com isso. Eu vou arquivar aqui também, para quem quiser ver aqui também, vou deixar o link. Vocês podem assistir esse vídeo que explica tudo direitinho, também com posições com a imagem, né? São duas coisas que ele proibiu de fazer, a posição, em termos de posição. Ele proibiu sentar-se nos calcanhares dos pés, como Satanás. Ele deu o exemplo que Satanás senta assim, então não deve sentar dessa forma. E isso é quando você levanta os dois pés e você fica sentado nas suas calcanhares. Tipo, os dois pés estão em pé, levantados, e você está acima dos dois pés levantados, acima dos calcanhares. Não deve ser assim. Um direito deve ser assim, esquerdo deve ser deitado e você sentado em cima. Pode ser outra forma, mas dessa forma não deve ser. E outro, esticar os braços no chão. Quando você está fazendo prostração, você não deve deixar os braços esticados no chão, descansar o braço inteiro no chão, como um cão estica seus pés dianteiros. Tipo, um braço inteiro até cotovelo não deve deixar assim no chão quando você está fazendo prostração. Isso também não foi uma coisa que não foi desejada, não foi gostada pelo profeta. E no final, ele completou sua oração dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para finalizar a oração, como eu disse, é Assalamu alaikum wa rahmatullah, dizer lado direito e lado esquerdo. E para começar é takbir. Takbir quer dizer Allahu Akbar. Temos aqui um dito que mostra a importância de fazer oração na mesquita, oração congregacional. Hazrat Ibn Umar relata que o Santo Profeta diz: a oração com a congregação é 27 vezes mais benéfica do que a oração individual. Então, daqui dá para entender quão importante é fazer oração congregacional. É uma coisa muito importante e devemos prestar atenção nisso. Outro dito do Santo Profeta, que também, na verdade, explicou uma regra que muitas das vezes nós não sabemos, as pessoas não sabem, então eu achei interessante colocar isso para explicar. Hazrat Abu Huraira relatou que o Santo Profeta diz: uma vez que é feita a ikama tem que são duas chamadas de oração. Uma chamada é dito mais alta, colocando mãos aqui nas orelhas e em voz recitando. Isso é feito quando a oração, horário começa. Isso pode ser feito 15 minutos antes da oração, 10 minutos antes da oração. Outra oração é logo antes, outra chamada, desculpem, outra chamada de oração que é chamado Ikamat. Primeira chamada é chamado Azan, fazendo assim, levantando mão, colocando mão aqui. Outra chamada de oração é chamado Ikamat. Ikamat é feito por mesma pessoa que fez Azan, só que dessa vez ele faz em voz um pouquinho mais baixa e também não fazendo recitação mais rápido. E também não precisa colocar mãos nas orelhas. Essas são algumas diferenças, né, de uma para outra. E as palavras quase 95% são iguais das duas chamadas. E ele faz esse kamat logo antes de começar a oração. Quando o imam, quem lidera a oração, ele começa a fazer a oração, logo antes de fazer isso, quando as pessoas já estão alinhados, nessa hora ele faz essa segunda chamada. Então, Hazur diz, Santo Profeta diz que quando Ikamat é feito, que já está fazendo oração, já está começando a oração, nenhuma oração é permitida exceto oração obrigatória. Então, se você está fazendo sua oração voluntária, se você está fazendo sua sunnah ou outro núcleo de oração, você deve acabar logo
e juntar com o imã. Isso é falado na mesquita, né? Obviamente, quando é oração congregacional. Quando você faz individual, não tem chamada de oração. Chamada de oração é justamente quando você faz oração congregacional na mesquita ou em casa. Então, basicamente é mesquita, porque onde você chama as pessoas. Na casa você sabe se há uma família que vai fazer congregacional, eles não precisam, não é obrigatório fazer chamada. Se fizer, tudo bem, não tem problema. Mas é necessário fazer quando está na mesquita, fazer essa chamada de oração para chamar as pessoas. Aí, se a pessoa estiver fazendo sunnat ou nafal, oração voluntária, ele deve deixar e juntar com o imã, fazer oração obrigatória. Então, esses são alguns fatos, algumas coisas importantes sobre a oração. Espero que tenha aproveitado. Sobre a oração também, essa parte também eu tenho alguns vídeos feitos. Eu vou deixar link para vocês verem e espero que isso vocês consigam beneficiar disso. Muito obrigado. Jazakumullah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A oração é uma coisa básica, fundamental para a religião islâmica. Na verdade, foi sempre para qualquer religião, a oração foi um pilar muito importante, só que ao longo do tempo as pessoas começaram a desconsiderar. Até no islamismo, as pessoas começaram. Tem muitos muçulmanos que, infelizmente, não consideram muito a oração e é triste, né? Mas ao mesmo tempo isso era a profecia do santo profeta também, que vai chegar o tempo em que as pessoas, mesmo do meu povo, vão deixar de. E quando ele falou isso, que meu povo não vai seguir corretamente a religião, os sahaba são os companheiros, os apóstolos do profeta, eles ficaram assim: como assim? Muçulmano não vai fazer oração? Como assim? Muçulmano vai matar outro muçulmano? Como assim? Eles nem conseguiam entender. Eles eram tão unidos, eles eram tão dedicados para Deus Todo-Poderoso. Aquilo era um milagre do santo profeta, trazer uma reforma, trazer uma mudança espiritual dentro das pessoas. Eles estavam lutando contra os inimigos, contra as pessoas que estavam atacando por causa do Islã. Então, isso já une os muçulmanos. Por exemplo, eu posso dar exemplo do Brasil. Aqui todo mundo vai ter briga dentro deles, pode ser dentro do estado, dentro da cidade, cada um puxar o seu lado. Mas se atacar um inimigo do fora, se, por exemplo, atacar Estados Unidos, do Ocidente, algum país, ou aqui do mesmo, da América Latina, um país, todo brasileiro vai se unir contra essas pessoas, entendeu? Isso era a situação dos muçulmanos, como eles eram atacados por inimigos, então eles eram unidos, então eles não conseguiam imaginar que o muçulmano vai desinteressar das orações e não vai fazer oração, ou vai levantar a espada, ou vai matar contra o próprio outro irmão muçulmano, entendeu? E o profeta disse que sim, vai chegar esse tempo. E como isso era uma notícia ruim para os muçulmanos, e ao mesmo tempo ele disse que tem uma notícia boa também, que vai vir uma segunda vinda do profeta, uma segunda, como nós dizemos que uma vinda espiritual, tipo, não é que o próprio profeta, como são as próprias palavras do Sagrado Alcorão, do capítulo Al-Jum'ah, em que Deus disse que você vai ser enviado de novo para outras pessoas. Isso não quer dizer que ele mesmo vai descer, profeta Muhammad. Na verdade, quer dizer que uma pessoa do seu espírito vai trazer esses ensinamentos de novo, vai renovar a prática dos muçulmanos, reformar a prática, porque realmente a oração e essas coisas são base da religião. Só dizer que Allah é o único, profeta Muhammad é profeta, não adianta nada. Se você não está fazendo oração, se você não está fazendo outras coisas, se você não está recitando o Alcorão e seguindo o Alcorão, o importante é seguir, nem recitar. Recitar é parte importante, mas o mais importante é seguir a palavra de Deus. Então, se não tem essa prática,
só dizendo de boca, até os papagaios conseguem, os animais conseguem dizer isso. Nem por isso eles tornam muçulmanos. Se você, eu vi papagaio dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinha um muçulmano que tinha um papagaio e ele tinha ensinado para papagaio. Então, até o papagaio dizer de palavra, até papagaio consegue dizer, né? Nós temos que ter uma diferença, que essas palavras têm que descer da boca e a alma tem que ser afetada com essas palavras e deve ser seguida conforme. E, Vamos começar o Ramadã no dia 23 de março. E a 23 de março é justamente também na nossa comunidade, é o dia de nossa comunidade, porque foi no dia 23 de março de 1889 que foi fundada essa comunidade, conforme justamente essa profecia que eu falei do santo profeta, né, que ele disse que viria uma pessoa para reformar. Então começou, e no primeiro dia aceitaram 40 pessoas na mão de Mirza Ghulam Ahmad, que foi o Messias prometido. E hoje tem milhões de pessoas, seguidores do Messias prometido no mundo inteiro. Eh, então, falando do Ramadã, 23 de março vai ser o Ramadã, primeiro jejum. E vou tentar falar um pouquinho na próxima aula sobre o jejum, sobre o Ramadã, e no final vou deixar para vocês fazerem as perguntas em relação aos jejum, em relação ao Ramadã. Para muitos vai ser a primeira vez também, e então vai ser muito bom falar sobre jejum, sobre como deve fazer. E assim, além disso, também nós temos vídeos no YouTube, MTA Brasil, canal, e também podem mandar perguntas para mim. Nicolas, pode fazer pergunta. oi, Ima. Então, eu sou cristão protestante, de igreja evangélica, e eu tive uma palavra que ontem foi parecida com o que você falou, sobre que não é só recitar, tem que seguir a palavra. Só que eu vejo é que os muçulmanos, de certa forma, são muito detalhistas e muito fiéis também, só que seguem, né, seguem a palavra deles de muita risca, enquanto os cristãos, ainda mais os cristãos mais novos, da nova geração, têm uma liberdade maior que muitas vezes acaba carregando uma falta de fidelidade à palavra. E enquanto, por exemplo, em países islâmicos, quase mais de 99% da população é islâmica. Então, eu Uhum. queria que você me explicasse por que existe essa diferença. Então, uma coisa que é muito importante entender que nós vemos que realmente tem alguns países, nem todos os países islâmicos têm 99%. É o que a mídia fala. Em primeiro lugar, deve entender isso. Por exemplo, na bandeira do Paquistão, falo do meu país, por exemplo, tem duas cores na bandeira. E tem a cor branca e cor verde. Cor verde é do Islã, representa os muçulmanos. E isso é 2 terços na bandeira. E 1 terço é branca, que representam as demais comunidades. E daí você consegue entender que não falta das comunidades além do Islã. No Paquistão, estou falando do Paquistão. Indonésia, que também é país islâmico, Malásia, que também. E, por exemplo, falando de Dubai, por exemplo, ou de Emirados Árabes, também tem lá milhares dos hindus, dos indianos, dos outros países. Vão muitos, eu conheço muitos brasileiros, tenho contato dos brasileiros que vão lá no Dubai. Então, né, tem muita gente, só que a mídia, basicamente, falando, eles generalizam muito. E quando falam do Paquistão, só falam de muçulmano, ou quando falam do cristão, é aquele que é perseguido ou qualquer coisa. Então, a imagem é transmitida muito diferente. Agora, falando daqui, é um país muito cristão, só que você vai ver muitas poucas pessoas praticantes. Entendeu? Mesmo os católicos já têm uma expressão nova, né? Católica não praticante. Eu pessoalmente digo que a religião é para praticar. Se você não pratica a religião, você não é religioso. Cada um tem sua religião.
Nós não estamos aqui para julgar, mas o que a minha opinião é que nós devemos seguir. E a mesma coisa acontece nos países islâmicos também. Hoje em dia, as pessoas novas, muitas pessoas tem gente que segue a religião, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, o sagrado Alcorão, é o livro que é o último livro e que é um livro perfeito para a humanidade. E que, além de ser perfeito e último livro, ela é intacta, o livro é intacto, até hoje. Fazem 14 séculos que foi revelado esse livro, e até hoje ela é intacta. Você não pode mostrar nenhum outro livro. Até os livros que são escritos de 100 anos, 200 anos atrás, cada versão, cada publicação nova tem uma edição nova em que eles fazem correções, mesmo que seja do língua, porque ao longo do tempo, depois de tempo, até a própria língua se muda. Mas 14 séculos fazem, o livro está escrito da mesma forma. E não é que agora precisamos mudar ou precisamos de colocar outra palavra porque essa palavra já não é mais usada. É exatamente mesmo. E se é lido hoje, já é entendido perfeitamente. Então, por ter esse livro, eu acho que também é uma parte que traz mais vida dentro da religião, dentro dos crentes e as pessoas. E era profecia, na verdade, de Deus Todo-Poderoso, que esse livro vai ser vivido para sempre, esse livro vai ser vivo para sempre. E o Corão, palavra Corão, quer dizer que é mais lida. Isso já é profecia, que o livro que estou dando para você vai ser mais lida. Você vê que todas as pessoas que são, sendo árabes ou não, muçulmanos, que são eles tentam recitar uma parte, mesmo que seja na sua língua, todos os dias, para recitar, para ganhar bênção. Então, são essas características que acho que distinguem do Islã para demais religiões. Mas, além disso, eu acho que tem uma parte também que não pratica dentro do Islã também, seguem corretamente a religião. E isso acontece, essa mudança vem ao longo do tempo, porque a natureza humana que distorce, né, do caminho certo depois de um certo tempo. E justamente por isso, Santo Profeta foi enviado para reformar os demasiados povos, né? Todo povo, toda a humanidade. E depois ele continua, ele fez a profecia que não parou. Vai vir outro profeta. Só que, como o livro é perfeito, não vai ser um profeta além de mim. Não vai ser um profeta que vai trazer um novo livro. Vai falar fora de que eu falei. Ele vai seguir minha religião, ele vai seguir meu livro, só que ele vai reformar a prática. Ele vai tirar todas as coisas que são adicionadas, porque é a mania das pessoas, né? Que eles adicionam as coisas ao longo do tempo. Muita coisa no islamismo ou no cristianismo não é pelo Jesus que foi falado, entendeu? Por exemplo, a Trindade não foi pregada pelo Jesus Cristo, entendeu? Isso é uma coisa que foi pregada depois por São Paulo e depois foi adicionada ao longo do tempo. Tem muita coisa, não quero aprofundar nisso, mas tem muita coisa que as pessoas adicionam ao longo do tempo. Então, eu acho que consegui responder a sua pergunta. Se não conseguir, você me explica mais a pergunta que eu explico. A pergunta já foi respondida, obrigado, hein? Muito obrigado, valeu. Aqui tem Silvanil também, falou, se o tempo estiver nublado, tem uma maneira de saber o horário certo da oração. Então, dessa forma, se for hoje em dia é muito fácil de saber, né? Temos relógios, temos horários definidos, mas antigamente também eles tinham várias formas de medir quanto tempo passou. Então, no caso for nublado, alguma coisa assim, você pode ver que oração de Zohar é depois de 2 horas, ou oração de Asr é depois de 2 horas de Zohar. Assim, você pode definir um horário na sua cabeça que depois de 3 horas vou fazer essa oração, depois de 5 horas, depois de passar um certo tempo você vai fazer esse horário. É assim, hoje em dia ninguém olha para o sol, né, para ver o horário. Hoje em dia é mais definido pelos relógios. Você já colocando despertador no aplicativo, mais fácil de tudo, né? Aplicativos islâmicos têm ali essas funções todas. Mas a maioria das vezes você memoriza o horário, né? Por exemplo, não é o horário que muda todos os dias, né? Muda depois de 2 semanas, muda 2, 3 minutos à frente ou atrás. Então, você consegue adaptar ao longo do tempo. Leo também fez a pergunta aqui.
poderia esclarecer se existem exceções para cumprimento dos horários de oração, por favor, em caso de viagem ou trabalho, podemos juntar duas orações, dois horários? Sim, essa parte muito importante que eu realmente esqueci de falar, mencionar, e obrigado, Leo, por me lembrar isso. Essas são 5 orações diárias que nós devemos fazer. Mas, como eu falo sempre, que a religião islâmica é uma religião que tem muita flexibilidade, que é uma religião que é perto da natureza humana, é uma religião que facilita as pessoas. Então, tem certas orações que você pode juntar se você estiver durante a hora, seu trabalho, está no caminho, se está ocupado, você pode fazer. Oração de Fajr é a única oração que não pode ser juntada, a primeira oração, que é de madrugada. Tem que fazer no seu horário. Esse não é horário que, tá, eu não consigo acordar antes de nascer o sol, então vou fazer às 10 horas. Não. Essa oração tem que ser feita antes de nascer o sol e não pode ser juntada. Oração de Zohar pode ser juntada, mas só com Asr. Oração de Zohar não pode ser juntada, Zohar, Asr e Maghrib, não. Zohar e Asr podem ser combinadas e Maghrib e Isha podem ser combinadas também. Agora, o horário dessas duas orações, Zohar e Asr, pode ser tanto no horário de Zohar ou quanto no horário de Asr, conforme a sua flexibilidade. Se a oração de Zohar, por exemplo, é às 3 horas, às 1 hora, e a oração de Asr é às 15 horas, você não, a 1 hora você não pode fazer, estar no trabalho. Às 15h30 você sai do trabalho. Então, às 15h30 você pode fazer Zohar e Asr. Ou você começa a trabalhar às 14 horas e você sabe que às 15 horas não vou estar disponível. Então, você a 1 hora você faz já Zohar e Asr. Então, tanto na parte do Zohar quanto na parte do Asr você pode fazer 2 horas. E mesma coisa com Maghrib e Isha. Você pode fazer logo depois do pôr do sol, pode fazer Maghrib e Isha, sabendo que daqui um pouco vou fazer viagem. Ou você pode fazer 10 horas, 11 horas, meia-noite, Maghrib e Isha, se você não teve tempo antes. E outra coisa, se você está de viagem, você não precisa parar o ônibus, você não precisa parar alguma coisa se você está do ônibus, se você está de carro. Se você não está dirigindo, você pode fazer sentado no carro, simbolicamente, fazendo todas as posições simbolicamente. Mesma coisa na viagem no ônibus ou no avião, né? Muitas dessas vezes você nem pode fazer, não tem opção, né? E se você esperar, o horário passa. Então é melhor fazer onde você está, se você estiver de viagem. E nesse caso, se você não tiver água para fazer a ablução, você faz tayammum, que já foi explicada nas aulas anteriores, que é uma ablução simbólica que você faz. Muito obrigado, pessoal. Então, fiquem com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullah.